Hoje vamos continuar sobre conjuntos com o número de elementos dos conjuntos. Então, consideramos o conjunto A, B e C, que tem os elementos listados aqui entre chaves, como é a definição de conjunto. Como é o seu número de elementos de A? Aqui é simplesmente você vai contar quantos elementos tem em A. A gente representa o número de elementos de A por N de A. N, entre parênteses, o conjunto A. Só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O conjunto A tem 8 elementos. Como calculo o número de elementos de B? Também é a mesma coisa, N de B. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos do conjunto B. Como calculo os elementos do conjunto C? Só contar também. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 elementos no conjunto C. Agora, como que é o seu número de elementos de A união com B? Você vai ter que fazer A união com B, né? Faz tudo ali a união. Quem não lembra, juntar os elementos de A com os elementos de B. A gente tem esse conjunto aqui que é a união. Lembrando que os repetidos você não escreve duas vezes, apenas uma, né? Então o 0 só aparece uma vez, o 2 só aparece uma vez, o 4 só uma vez, o 7 e o 9 só uma vez. Eles estão nos dois, mas quando eu escrevo a união, eles só aparecem uma vez, porque eles são elementos únicos. Lembra disso, né? Então agora é só contar isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 elementos na união de A com B. Agora, quantos elementos tem a interseção de A com B? Vamos ver aqui quais elementos estão no A e no B ao mesmo tempo. Você vai escrever eles ali, ó. O 0 está no A e no B ao mesmo tempo. O 2, o 4, o 7 e o 9. Então, é 0, 2, 4, 7 e 9 que está no A e no B ao mesmo tempo. Só contar aqui quantos são. São 5 elementos, então, na interseção de A com B. Só que você vai agora uma fórmula. Vamos utilizar uma fórmula agora para calcular o número de elementos da união de A com B. Então, você pega o número de elementos de A mais o número de elementos de B e você vai retirar aquela quantidade que está nos dois, os números que estão nos dois, a interseção, ó. Então, o número de elementos da união de A com B é o número de A mais o número de B menos o número da interseção de A e B. Elementos de A são 8, só contar de novo, se esqueceu. Mais o número de B são 6, só contar de novo aqui, ó, se esqueceu. E a interseção nós também calculamos lá antes, fizemos todos e contamos, dão 5. Então é só somar 8 mais 6, 14, menos 5, 9. Então o número de elementos da união de A com B são 9 elementos. Agora vamos fazer o número de elementos da interseção de A com B. É a mesma coisa, só que agora vai ser trocado uma coisa ali. Número de elementos de A mais o número de elementos de B. E vai se tirar quem? Os elementos da união de A com B. Depende do problema, né? Vai fornecer outros dados, né? Então você vai saber já a união e vai pedir a interseção e vice-versa, né? Então, dependendo do problema, você vai ter disponível os dados. Não vai precisar calcular e ficar contando, né? Então, é mais fácil calcular a interseção e calcular o total de elementos. Então, número de elementos de A são 8, número de elementos de B são 6, menos quantos tem na união, a gente calculou agora há pouco. São 9. Então, 8 mais 6, 14, menos 9, 5. Então, o número de elementos da união, da interseção de A com B é 5 elementos. Então, vamos aqui agora para a diferença. Quantos elementos tem a diferença de A e B? Número de elementos de A menos o número de elementos da interseção. Lembra que a diferença é quando você pega o conjunto A e elimina de dentro dele aqueles que estão dentro de B também. Então, tem que eliminar o 0, o 2, o 4, o 7 e o 9. Então, vamos ver quantos que sobram. O número de elementos de A são 8. O número de elementos da interseção nós calculamos agora há pouco. Então, 5.
Então, o número de elementos da diferença de A e B é 3. Agora, a diferença de B e A, será que é a mesma quantidade de elementos? Vamos ver. Eu pego o número de elementos de B, o B aqui, ó, e vai eliminar quem está também dentro do A, ó, que é a interseção. Quem está também dentro do A são os elementos da interseção. Elementos de B são 6, a interseção são 5, total de elementos da diferença 1. Agora vamos calcular a diferença de A e B e de B e A para ver se é 3 e 1 mesmo. Então, como calcula a diferença de A e B? Você vai pegar o conjunto A e vai eliminar quem está em B. O 0 está no B, corta. 2 está no B, corta. O 4 está no B, corta. 7 está no B, corta. 9 está no B, corta. Sobrou o 1, o 3 e o 10 que não estão no B. Então, 1, 3 e 10 é a diferença de A por B. Então, 3 elementos, ó. Tá certinho a conta. E B menos A, você pega o conjunto B e elimina quem está dentro do A. O 0, 2, o 4, 7 e 9 estão dentro do A. 0, 2, 4, 7 e 9 dentro do A. Então, você vai cortar de dentro do B o 0, 2, o 4, 7 e 9, que estão dentro do A. Vai sobrar quem que não foi eliminado? 6. Então, um elemento certinho. Para resolver alguns exercícios. Nos problemas, geralmente vai aparecer da seguinte maneira. Ó. Se o conjunto A tem 9 elementos, o conjunto B 4 elementos e, o que é isso aqui? A interseção de A e B tem 2 elementos, quantos elementos será a união de A com B? É só fazer aquela fórmula, né? Número de elementos da união de A com B, número de elementos de A, mais o número de elementos de B, menos os elementos da interseção. O A tem 9 elementos, olha aqui, ó, 9, mais o B, que tem 4 elementos, não precisa escrever os elementos ali para saber quantos tem, tá? Menos a interseção tem 2 elementos, faz 9 mais 4, que é 13, menos 2, 11. Então, o número de elementos da união de A com B são 11 elementos. Sem saber quem são, dá para fazer a conta igual. Agora, se A, B e A inter B são conjuntos com 90, 50 e 30 elementos, respectivamente, calcule o número de elementos de A união B. Quer dizer que o 90 é do primeiro que aparece, o 90 é do A, 50 é do B e 30 é do A interseção B. Então aqui está a fórmula para saber o número de elementos da união, que é o que está pedindo. Tem 90 no A, 50 no B, menos os 30 da interseção de A e B. 90 mais 50 é 140, menos 30, 110. Então, a resposta da união, 110. E agora, alguns exercícios. Vamos fazer, ó, complete a tabela. Então, aqui tem a tabela. Aqui está o número de elementos de A, número de elementos de B, número de elementos da interseção de A e B, e o número de elementos da união de A e B. O que está faltando aqui você vai calcular usando aquelas regrinhas que eu expliquei, né? Então, como é que faz da união? Você vai ter que fazer aquele cálculo lá, do A com o do B, menos a interseção. Quando quer saber a interseção, mesma coisa, soma o A e o B, menos a união. Então é bem simples, só calcular e completar aqui os espaços em branco, tá? E o outro exercício, agora a gente vai começar a adaptar para alguns problemas por aí, ó. Numa pesquisa que foram ouvidas crianças, constatou-se que 15 crianças gostavam de refrigerante, 25 crianças gostavam de sorvete, 5 crianças gostavam de sorvete e refrigerante. Tá, agora você observa a pergunta. Quantas crianças foram pesquisadas? Observe bem, então. Ó. 15 gostam de refrigerante. Se eu disser que tem um conjunto de pessoas que gostam de refrigerante, são 15 elementos nesse conjunto. Se eu considerar um conjunto de pessoas que gostam de sorvete, então 25 é o número de elementos desse conjunto. Agora, o
que quer dizer refrigerante e sorvete? Que a pessoa gosta dos dois. Então, isso aqui é a interseção. Ó, o 5 é a interseção de refrigerante com sorvete, como se fosse conjunto A e conjunto B. Tem 5 elementos. Como que eu calculo quantas pessoas foram entrevistadas? É só você calcular a união. O total de pessoas entrevistadas é a união. Então, você vai fazer aquele cálculo lá. Elementos de A, que é o refrigerante, mais o sorvete, menos os que gostam dos dois, que estão nos dois, e fazer a união. Quantas foram pesquisadas?